Oi, pessoal. Volto aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Bom, o tema dessa semana fala sobre oração, né? A oração intercessória. A oração intercessória, para quem não sabe, é a oração que nós fazemos pelo próximo, né? Pelo nosso amigo, pelos nossos parentes, né? Pelas pessoas com quem convivemos, ou por quem também não convivemos, né? Nós podemos fazer oração intercessória por qualquer pessoa do planeta, né? Então a oração intercessória ela é poderosíssima, nós vamos ver nos versos que vamos usar hoje no estudo da palavra de Deus, nós vamos encontrar isso. Muitas vezes é expresso ali na vida de personagens bíblicos, expresso também na teologia que eles apresentaram a respeito da oração. Então, aí para começar, né, vamos fazer uma coisa diferente hoje no canal. Né? Já que o tema é oração, vamos orar. Né? Vamos pedir para que o Pai, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos ilumine nessa caminhada. Pai Santo, Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Envia o Teu Santo Espírito para que possamos compreender, possamos tirar o máximo de proveito das Tuas lições e que essas verdades transformem a nossa vida e nosso caráter. Nos usa como Teus instrumentos para levar o Teu Evangelho eterno àqueles que ainda não têm conhecimento da Tua verdade. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, são bênçãos, nós Te rogamos e pedimos, no doce nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos ao estudo. O primeiro tópico da lição traz por título Uma Luta Cósmica. Né? Muitos não têm, e eu acho interessante que mesmo no meio evangélico não tem bem clara essa visão. Né? Fala-se muito sobre o bem e o mal, né? O conflito que existe entre Deus e Satanás. Né? Fala-se muito sobre isso, mas não se tem uma visão. Isso não é aplicado como uma visão do todo, de todo o universo, de toda a nossa realidade. Esse conflito que existe, que nós chamamos de grande conflito, que é um termo retirado lá do capítulo 10 de Daniel. Né? Daniel teve uma visão do grande conflito. Né? Que conflito era esse? A gente vai falar um pouco de Daniel nessa lição. Então, o grande conflito, que é essa guerra entre o bem e o mal, né? Essa desarmonia que surgiu no universo, ela tem a ver com toda a nossa vida. Ela tem um impacto muito grande sobre toda a nossa vida. Ninguém escapa disso. E nada, nem coisa alguma da Terra, nem sistemas, nem política, seja um sistema político, religioso, cultural, nada escapa disso. Né? Tudo recebe o impacto disso aí. Então é uma coisa muito importante que a gente entenda o que é esse grande conflito. O grande conflito, ele começou no céu, quando um anjo, né, um anjo que era perfeito desde a sua criação, e foi colocado ali para liderar os outros anjos, né, para auxiliar no governo do céu, né, para comandar as hostes celestiais, esse anjo se encheu de orgulho, de vaidade, e se rebelou contra o Criador. Ele almejou no seu coração, ele se sentia tão poderoso, né? E ele era poderoso, mas jamais como Deus. Mas no seu coração ele procurou ser igual a Deus, não igual no caráter, né? Mas no poder. Ele queria tomar o lugar, o governo, ele queria governar a criação do Criador. Esse anjo ele se rebelou, ele fomentou a mentira ali no céu e acabou sendo expulso de lá. Hoje nós conhecemos esse anjo como o diabo, Satanás. E o conflito dele que ele iniciou no céu continua aqui na terra, porque ele levou os nossos primeiros pais à queda, à transgressão, e a partir de então passou a dominar aqui sobre esse planeta. Por isso nosso querido Senhor Jesus veio até esse mundo para enfrentar as hostes do maligno e para libertar o homem desse cativeiro do maligno. E ele conseguiu isso, ele alcançou isso quando morreu na cruz do Calvário. Ali na cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ali na cruz, ele venceu o inimigo e a sua ressurreição é a confirmação de tudo isso. Então, em Cristo, somos mais do que vencedores. Mas o grande conflito não acabou. Né? Embora Cristo tenha vencido ali na cruz, o grande conflito continua e Satanás guerreia, né? Tentando atingir o Criador, atingir o Senhor Jesus Cristo nos seus filhos aqui na Terra. Ele luta para impedir
que o ser humano se entregue ao reino de Deus, se entregue a Cristo. Ele luta por isso, né? Ele trabalha para isso. Mas o céu também luta pelo ser humano, né? E nesse conflito estamos nós aqui no meio, né? Pendendo por um lado ou pendendo para o outro. Não há terceira via, não há terceiro caminho, não há terceira opção. Só existem dois caminhos. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Ou eu estou com o Salvador, né? Ou eu estou com o inimigo das almas. Então, qual a escolha? Qual é a minha escolha? E qual é a escolha de muitos, né? Você que já escolheu o seu lado, escolheu o lado do Salvador, o lado do Criador, tem uma grande responsabilidade. E é aí que entra a questão aqui que a lição vem trazendo. Nossa grande responsabilidade é orar pela salvação daquelas pessoas que amamos, daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho ainda, aquelas pessoas que não tomaram sua decisão, pessoas que não conhecemos. Nós temos o dever de orar por elas. A oração é o primeiro passo. Nós temos que pregar o Evangelho para elas, temos que falar de Cristo, falar do seu amor, falar da salvação, mas antes disso, nós precisamos orar por elas, porque o Espírito Santo vai nessa oração, o Espírito Santo nos capacita e o Espírito Santo começa a trabalhar também na vida dessa pessoa porque oramos. E não oramos só pela salvação, oramos por tudo, né? Todas as bênçãos que podem ser concedidas pelo céu, nós podemos orar para que o nosso semelhante receba. Então a nossa oração ela não pode ser egoísta, não pode ser aquela oração só para mim, eu pensar só em mim, querer desejar só as coisas para mim, as bênçãos para mim, né? Eu oro para que eu tenha um emprego, eu oro para que eu vá bem na escola, eu oro para que eu case bem, eu oro para que tenha dinheiro, né? Nós oramos muito por bens materiais e por coisas, não há nenhum problema em orar sobre isso aí, por isso, né? São bênçãos de Deus realmente, nós precisamos delas, mas a necessidade maior do nosso ser e das outras pessoas não é essa. A necessidade maior é Cristo, é a salvação, é o alívio, essa carga de pecado ser retirada de nossas costas. Então nós devemos orar, devemos interceder pelo nosso próximo, né? Lá em Apocalipse 12, 7, 8, nós temos um texto que fala sobre esse conflito, o início desse conflito. Vem dizendo assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Né? Um outro verso, né, que também vai falar sobre esse conflito, prestem bem atenção no que o texto diz, se encontra lá em Efésios 6,12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É lógico que aqui travamos um combate nesse sentido também, mas o âmago da coisa, né, a essência da coisa, não é isso. Existe uma luta, existe um conflito sendo travado no universo, né? Nós não estamos vendo, nós não enxergamos, mas estão aqui. Né? Não estão numa outra dimensão, numa outra. No outro. Eu não sei como como poderia falar, né? As pessoas têm vários nomes para isso aí. Isso uma outra realidade cósmica, não é nesse sentido. Né? A palavra de Deus ela não tem. Né? Na literatura bíblica, a gente não encontra esse tipo de coisa. O conflito está aqui, ao nosso redor, no nosso lado. Do nosso lado, é real, é presente, né? Está conosco. Nós estamos no meio dessa batalha toda. E nesse conflito nós temos que tomar o lado certo, né? O lado do vitorioso. Miguel já venceu lá no céu, ele continua vencendo aqui. Miguel aqui é Cristo, né? Não é uma outra, não é um outro ser, não é um ser criado, é o próprio Jesus, com um título que na verdade é uma afronta contra o próprio inimigo. Lembra que eu disse que o inimigo ele quis se parecer Deus? Né? Isso está na Bíblia. Né? A própria palavra de Deus ela declara que esse anjo ele desejou ser como Deus. E aparece agora Miguel, né? No livro de Daniel, aqui cita Miguel, Daniel, o livro de Judas e o livro de Apocalipse, aqui vão usar esse nome Miguel algumas vezes. Esse título de Miguel, né, que muitos têm como um anjo,
né, lá vem falando do arcanjo, né, o arcanjo Miguel. Ele, quando a gente faz um estudo mais minucioso, a gente entende que esse Miguel é o próprio Cristo, é um título de Cristo. E olha só que interessante, né? Assim como o inimigo ele quis tomar o lugar de Deus, ele queria parecer-se com Deus. Só que o nome Miguel é um desafio contra esse pensamento, porque a palavra Miguel significa quem é como Deus? É uma pergunta. Né? O nome é uma pergunta. Quem é como Deus? Esse é o nome desse personagem, que é Cristo, porque quem é como Deus? O único que é como Deus é Cristo. Só ele é igual a Deus, só ele reina junto com Deus. Então ele é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ele é o vencedor, ele é quem vence o inimigo. Né? O próximo tópico vem falando sobre Jesus, o poderoso intercessor. O que lições nós podemos tirar? Na verdade, Jesus ele é o poderoso intercessor, ele é o grande intercessor, ele intercede por nós até hoje. O trabalho dele é o trabalho de intercessão. Ele intercedeu quando esteve aqui na Terra, ele intercedeu antes, ele trabalhou antes pela humanidade e ele continua fazendo esse trabalho até hoje. Cristo é o grande intercessor. Então vamos tirar algumas lições, né, de algumas passagens bíblicas que falam sobre esse caráter, né, sobre esse atributo de Jesus. Lucas 3:21 diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Olha que interessante, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso aí. Que o céu se abrir foi o resultado da oração de Jesus. Ele não está ali à toa. Essas duas partículas no texto não estão ali à toa, não. Quando ele orou, o céu se abriu. Né? E aí todo o evento, porque isso aqui é a cena do batismo dele. Né? Quando o céu se abre e ouve-se a voz de Deus, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. Nesse momento, as três pessoas da divindade se encontram ali, né? Diante de todas aquelas pessoas ali. Isso não foi uma coisa invisível. O Espírito Santo foi visto descendo sobre ele e todos ali ouviram a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E tudo isso resultou da oração. Já parou para pensar em que Jesus estava orando? Né? Quando a gente vê todos os momentos que Jesus orou na palavra de Deus, nós temos uma oração belíssima no livro de João, no Evangelho de João. Em todas elas, Jesus está preocupado com o próximo. Né? Em todas elas, Jesus se preocupa com o próximo. Em todo momento, com sua missão. Então ele ali, nesse momento, ele estava orando pela sua missão, pela missão de salvar o ser humano. E quando ele fez essa oração, o céu se abriu. O céu se abriu. Quem não fez a oração no dia do batismo, não tem problema, pode fazer agora. Pode ter certeza que ao orarmos pela salvação dos outros, ao orarmos pela obra de Cristo e alcançar as pessoas com o seu evangelho, o céu irá se abrir e o Espírito de Deus repousará sobre cada um, né, que se propor a fazer esse trabalho. Porque esse trabalho é impossível de ser feito sem o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo nós podemos realizá-lo. Então, ao fazermos isso, o Espírito Santo estará ali nos auxiliando. Né? Jesus fez essa oração em prol dos outros. E ele também orou lá em Lucas 5,16, diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Em um outro texto, que se encontra lá em Lucas 22:32, fala da oração que Jesus fez a Pedro. Fez por Pedro, diz assim: eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então nós temos ali um texto falando de como é que Jesus fazia. Ele se retirava, ia para lugares isolados. Jesus tinha um tempo para a oração. Né? Ele procurava, geralmente era na parte da manhã, ele nunca era encontrado dormindo. Né? Quando os discípulos acordavam, Jesus já tinha acordado já. E ele ia para um lugar solitário, né? Retirado ali, sem um barulho, sem nada para tirar sua atenção, e ali ele conversava com Deus. E ele conversava com Deus de forma audível. Audível, ele falava. Né? Quando ele foi orar lá no Getsemane, ali, quando ele estava sofrendo todas aquelas dores, os discípulos, eles ouviram a oração. Né? Embora eles tenham dormido em seguida, mas eles estavam ali ouvindo a oração dele, ele falava. Tem gente que não ora falando,
né, quando faz a sua oração particular, não ora falando porque pensa que o inimigo vai ouvir a oração e vai atrapalhar. Né? Então o inimigo ele não pode ler minha mente, e se eu falar, ele vai saber o que eu estou pensando, o que eu estou planejando, ele vai vir e vai atrapalhar tudo. Olha, entenda uma coisa, quando você ora, quando você coloca o seu joelho no chão e ora e confessa a Deus e faz as suas petições, e Deus ouve, porque ele ouve toda a oração, não tem poder no mundo que possa mover o braço de Deus do contrário. O diabo pode girar, pode espernear, pode fazer o que quiser. A partir do momento que Deus ouviu, pronto, aconteceu. Ele vai realizar aquilo lá. Se ele não te der aquilo que você pediu, porque ou ele acha que você não merece, que você não é tempo ainda de você receber, ou que não vai ser bom para você, mas não é porque o inimigo impediu, né? De forma alguma. Então não se preocupe se você fala, se a oração é em voz audível, ou se faz só no pensamento, né? Não tem importância isso aí. Deus ouvindo não há o que possa mudar, ou possa fazer o contrário. A gente vai até ver isso mais para frente. Vamos chegar lá. Próximo tópico. As orações intercessórias de Paulo. Né? Nós temos aqui dois exemplos que foram retirados da Bíblia, momentos em que Paulo orou pelas igrejas onde ele trabalhou. Na verdade, ele orou por todas as igrejas, né, por onde ele passou. Vamos ler lá em Efésios 1, 15, 16, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E aos Filipenses, em Filipenses 1, 9 e 11, ele declara: E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, era o costume de Paulo, era a intenção, estava no coração dele, era a essência do ser de Paulo, orar e viver pelas igrejas, né, pelas pessoas com quem ele trabalhou. Então ele mandava cartas, e são cartas que ele mandou, e nessas cartas ele explica que ele orava por elas, não só para que permanecessem firmes, mas para que o Espírito Santo agisse, para que eles tivessem entendimento, para que eles tomassem boas decisões, para que eles se firmassem cada vez mais no caminho. Então era sempre uma oração com a intenção ali de que o povo crescesse e se estabelecesse na verdade e espalhasse o evangelho também para outras pessoas. Então, esse era o propósito, essa era a vida de Paulo. E será que Deus ouviu a oração de Paulo? Certamente. Né? Se a igreja cristã ela está viva até hoje, parte disso é pelas orações de Paulo, pelo trabalho que ele fez. Né? O resultado foi excelente. Excelente. Então, olha, prestem atenção. Nenhuma oração, né, com exceção das orações egoístas, nenhuma oração feita como deve ser feita, e a gente vai ver mais para frente como é que devemos orar, nenhuma oração deixa de ser atendida pelo Pai. Né? Vamos para o próximo tópico. Poderes invisíveis em atuação. Nós falamos do grande conflito, né? Agora vamos ler lá, vamos até recapitular, porque a gente já falou de Daniel esse ano aí, se bem que esse canal não começou tratando, né, tratou do finalzinho da lição de Daniel, o canal começou ali no final, a gente não trabalhou bem essas questões, né? Mas vamos lá então. Daniel, capítulo 10, verso 12, fala assim: Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Quem está falando com Daniel ali é Gabriel. Né? Gabriel explica para Daniel que Daniel ele havia começado a fazer oração, né, já há 21 dias, há 3 semanas, mas no início da oração dele, ele veio, né, porque a oração dele foi ouvida. E Daniel orava ali pelo povo de Israel, porque o povo de Israel precisava voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, e havia empecilhos, havia impedimentos. Daniel estava orando para que esses impedimentos desaparecessem. O anjo vem e fala para ele: Daniel, homem muito amado,
né? Daniel, ele é chamado pelo anjo, né? Ele era considerado pelo céu como uma pessoa muito amada, ele é muito amado pelo Pai. E o anjo declara para ele assim: olha, quando você começou a orar, foi dada a ordem, eu vim, né? E eu vim. Mas por que, que demorou tanto? Ele ficou 3 semanas orando ali, 21 dias. Por que, que demorou tanto assim para vir a resposta? Sendo que o anjo disse que foi logo no começo. O anjo explica no capítulo. Leia lá o capítulo 10. Você vai achar muito interessante. O anjo diz que o príncipe da Pérsia, ele resistiu ao trabalho do anjo. Resistiu. Aí você pensa, mas como é que um homem consegue resistir ao trabalho, né, ao impacto ali, à força de um anjo? Na verdade, não era um homem que estava resistindo. Né? O príncipe da Pérsia no texto não é um homem, mas é o anjo que estava, o anjo inimigo, né? Satanás, que estava trabalhando ali com os reis da Pérsia, impedindo que a obra de Deus avançasse lá em Jerusalém. Estava impedindo. E o conflito foi tão grande que o anjo não conseguiu. O anjo lutou ali, Gabriel lutou com suas hostes contra as hostes do inimigo e não estava conseguindo, porque o empenho do inimigo era muito grande para impedir que a obra avançasse. Mas aí veio Miguel. Lembra que eu falei de Miguel, que é Cristo? Veio Cristo. E aí dissipou as hostes do inimigo. Jesus veio e acabou. Então, olha, que nós, aprenda essa lição, que esse texto é poderoso. Quando você ora, os anjos lá no céu, eles atendem a ordem, né? É dada uma ordem lá no céu, para que os anjos venham atender, venham lhe socorrer nesse momento aí. Quando você ora pelo próximo, por alguém, os anjos vêm de imediato trabalhar por aquela pessoa. Vêm de imediato. Só que esses anjos vão encontrar resistência. Eles são poderosos, né? Deus deu poder para esses anjos, eles conseguem vencer. Mas mesmo se em algum momento, se em alguma situação, a luta for tão grande que nem os anjos estejam conseguindo vencer, o próprio Cristo toma a dianteira e vence. Então não tem como se perder essa batalha aí. Não tem. Não tem. Ore pelo seu irmão. Ore por ele. Pregue o evangelho para ele e ore por ele para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Se por acaso o seu irmão não se decidir a favor da verdade, né, porque talvez não tenha chegado tempo ainda, ele ainda precisa amadurecer mais, não quer dizer que o Espírito Santo não está continuando orando por ele, o Espírito Santo vai trabalhando com ele, mas se lá na frente, mesmo assim, ele se colocar, ele endurecer o coração e se colocar contra os apelos do Espírito Santo, bom, você fez a sua parte e ele tomou a sua decisão, porque o céu não obriga ninguém a ser salvo. O céu trabalha e luta pelo pecador, mas não obriga ninguém. Né? O ser humano é livre para escolher entre Deus ou o nada. Né? Entre Deus ou nada. Mas você orando, né, essas forças, esses poderes do céu agem com muito mais empenho, com muito mais ímpeto. Então não deixe de orarmos. É importantíssimo orarmos pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Né? Leiam lá no Êxodo as orações de Moisés pelo povo. Deus muitas vezes estava a ponto de destruir o povo, e Moisés orou e pleiteou por eles, e Deus ouviu. Né? A oração de Moisés moveu a mão de Deus para que Deus não ferisse o povo. Isso é uma coisa impressionante, é uma coisa maravilhosa. Não pense que isso só aconteceu no passado. Isso acontece hoje também. A mesma coisa pode acontecer hoje. Né? Ore. Né? Gente, olha o problema que nós estamos vivendo hoje, né? Com essa pandemia terrível. Ore pelos irmãos. E Deus vai mover os eventos, vai mover os acontecimentos. Ele vai levar para longe essa pandemia aí. Eu sei que muitos estão orando, é porque não aconteceu ainda. Você pensa que Deus não está agindo? Deus está trabalhando desde o início. Desde o início. Então, atente-se para o tempo de Deus, confie nele. No final, tudo vai dar certo. Né? Mas não deixe de orar. Não deixe de orar, não deixe de fazer a sua parte. Não podemos parar de fazer a nossa parte. Foco na oração. É o tópico final aqui. O livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 12, verso 23, tem um texto interessante, diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Né? Olha só essas palavras do profeta Samuel.
Ele fala assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Deixar de orar, olha o peso desse texto. Deixar de orar pelo irmão, né, pelo nosso próximo, é um pecado. É um pecado. Isso demonstra total falta de amor que eu tenho, né? Falta de amor. Eu tenho falta de amor pelo meu próximo, por isso que eu não oro. Porque quando nós amamos nosso próximo, nós oramos por ele. Nós trabalhamos por ele, nós vivemos para ele. Nós o ajudamos em todo sentido. Né? Se todos nutrissem esse tipo de sentimento do coração, haveria menos contendas na igreja. Talvez as contendas até desaparecessem. Né? Não só na igreja, no mundo, na nossa vida, na nossa família. Né? Vivemos para o próximo gera só o bem. É o bem gerando bem. Quando você faz o bem para o outro, aquela coisa se perpetua. Né? Assim como o pecado também contamina tudo, o bem ele contamina no bom sentido. O bem também se espalha, o bem também afeta, o bem contagia as outras pessoas. Então é muito importante fazer o bem pelo próximo. E nós temos para finalizar aqui um texto, que é um texto que eu quero que vocês prestem muita atenção nele. Texto de 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 16. Ele declara o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Esse é um texto, parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. Então vamos por partes aqui. Primeiro, o texto vem declarando assim, que se pedirmos alguma coisa para Deus, segundo a vontade dele, ele vai ouvir. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa, vamos confiar nela. Se pedimos, ele vai ouvir. É uma garantia. Né? E aí, no decorrer do texto, ele declara o seguinte: se alguém cometer algum pecado que não seja para a morte, nós devemos orar por eles, né? E Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Deus vai trazer ela, Deus dará vida para essa pessoa. Essa pessoa está vivendo num mundo de pecados, na escuridão do pecado, nas trevas ali, mas Deus vai fazer raiar a luz. Deus vai iluminar a vida dessa pessoa, se nós orarmos por ela. Mas se essa pessoa pecar para a morte, então por essas eu peço que vocês não orem. Como é que a gente entende isso aí? Tem gente que a gente deve orar, tem gente que não deve. O que é esse pecado que não é para a morte, pecado que é para a morte? Né? Esse pecado que é para a morte aqui é o pecado imperdoável de que falou Jesus. Jesus mencionou isso nos evangelhos. Há pecado que é para a morte. E qual é o pecado imperdoável? Que pecado imperdoável é esse? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a gente, na verdade, não vai tratar desse assunto na lição, né? O tema da lição não é exatamente esse, mas eu vou explicar rapidamente o que vem a ser o pecado contra o Espírito Santo. Que blasfêmia é essa? Né? Para a gente entender isso, a gente tem que saber qual é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem trabalha a nossa salvação. Cristo ele é o Salvador. Quando eu aceito Jesus, eu estou salvo. Mas, na verdade, quem é que me levou até Jesus? Quem é que me fez ter esse desejo, essa vontade? Quem é que trabalhou ali na minha mente e meu coração para isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando eu tiver o contato com Jesus, é que vai fazer com que eu entenda o plano da salvação, com que eu reflita perfeitamente ali o plano, que eu enxergue, né, a justiça de Cristo, a beleza do plano e da morte expiatória de Jesus, e do trabalho que ele faz hoje no santuário em prol do pecador. É o Espírito Santo quem faz isso comigo. Se eu rejeito o Espírito Santo, né, a blasfêmia aqui é a minha rejeição. Né? Não entenda que a blasfêmia aqui é o falar mal, né? Blasfêmia aqui no outro sentido. Né? Existe um sentido muito mais amplo. Blasfêmia no sentido de ofensa, de ofender. Quando eu rejeito o trabalho
que qualquer uma das pessoas da divindade faça em prol do ser humano, eu estou blasfemando contra ele, ou seja, estou ofendendo, né, a divindade. Então, qual é a ofensa ao Espírito Santo? A ofensa ao Espírito Santo é rejeitar o trabalho que ele faz. O trabalho dele é me convencer do pecado. Se eu resisto ao Espírito Santo, como é que eu me convenço do pecado? Eu não me convenço. Eu não sou convencido. Eu permaneço na rebeldia, na rebelião. Se eu não sou convencido do pecado, eu não deixo de ser pecador, porque eu não aceito Jesus. Eu não aceito o Criador. Eu não sou considerado justo. Eu não sou justificado. Eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, eu estou perdido. Esse é o pecado para a morte. A resistência ao Espírito Santo. Não tem solução para o ser humano nesse caso. Não tem. Né? Enquanto ele continuar resistindo, não tem. E essa resistência ela é gradual. Né? O Espírito Santo ele trabalha, ele está ali falando conosco, e eu vou resistindo. Ele continua trabalhando. Mas à medida que eu vou resistindo, a voz dele vai silenciando, ou seja, vai ficando mais longe, né? vai se distanciando. Eu não consigo ouvir os apelos mais. Chega um momento da vida em que não há mais volta. Não há mais o que o Espírito Santo fazer para aquela pessoa. Nesse momento ela está perdida. Perdida para sempre. Que momento é esse? Quem passa por isso eu não sei, não tem como eu saber. Né? A própria pessoa que vive isso dificilmente vai saber também. Né? Não, ainda mais o que passa por isso mesmo não está nem preocupado com isso. Porque aquele que se afasta do Espírito Santo, ele nem pensa mais nas coisas espirituais. Quem está recebendo a influência do Espírito Santo, ele ainda se preocupa com as coisas espirituais, ele ainda se preocupa com a sua salvação, com a sua vida, né, com o próximo. Ele está preocupado com isso aí. Então, situações assim são difíceis de escrever na prática. Isso é uma coisa que acontece no âmbito ali do trabalho de Deus com os homens. É coisas que não nos competem. Mas o significado é esse. Esse é o pecado imperdoável, né? O pecado de resistência ao Espírito Santo. Por isso nós devemos orar por todos, né? Por todas as pessoas, porque nós não sabemos em que situação ela se encontra. Né? Pedimos para que o Espírito Santo trabalhe com ela, para que ela possa ter ali a plena visão, né? A compreensão exata do que lhe falta, do que lhe cabe ali para ser salva. Né? Então, olha, o tema da oração intercessória ele é importantíssimo, né? Ele é preciosíssimo. E esse é um dos maiores trabalhos que o cristão pode fazer pelo próximo. A gente pensa sempre no cristão que o maior trabalho é levar o alimento, é levar as roupas, tudo isso faz parte, tudo isso é essencial e é importantíssimo. Né? Uma coisa não vai substituir a outra. Mas sem a oração, até essas outras coisas não têm valor. Até as outras coisas não têm valor. Você está matando a fome de alguém, mas não está recuperando a alma, a vida dela. Né? Você não está pedindo para que o Espírito Santo trabalhe por ela, que Deus perdoe os pecados dela. Você não está pedindo, não está trabalhando para isso aí. Então, se torna um trabalho vazio, né? Uma oferta manca para Deus. Deus não aceita ofertas mancas. Então pense bem nessa questão, é uma questão importantíssima e adquira esse hábito. Né? Se organize para isso. Pense nas pessoas que estão precisando de auxílio, de orientação, na sua igreja, no seu lar, entre seus amigos, pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho, pessoas que você tem contato ali. Peça para que Deus oriente você, para que você tenha uma boa palavra para ela. Você vai se surpreender com o que vai acontecer. Vai ser uma surpresa para você. Faça a experiência, para você ver como a coisa realmente acontece. Ore por ela. Ore, chore, clame por ela, jejue por essa pessoa. Né? Faça esse trabalho. E à medida que você vai fazer, muito mais amor você vai adquirir pelo próximo. Vai acontecer aquilo que nós estudamos na lição passada. Nós vamos aprender a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. E o que Jesus fazia pelo próximo? Orava. A oração dele era praticamente pelo próximo. Né? Era praticamente pelo próximo. Né? Nós podemos dizer assim, como se fosse 90%, né? A gente não sabe disso, né, exatamente. Né? Só estou dando aqui um exemplo para você ver assim, qual era o peso maior na oração dele. Era o próximo. Ele orava pelos seus discípulos e pela humanidade
para que o seu plano, para que sua salvação alcançasse a muitos, né? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham, continue aí estudando firmemente a palavra de Deus, tenham um ótimo estudo e que a verdade ali, que é adquirida pelo estudo da palavra de Deus, transforme a sua vida e transforme a minha vida também. Que Deus seja louvado por isso. E até a próxima.